O grupo Mobilidade, o povo, o grupo Mobilidade entrou com a responsabilidade de botar 5 tópicos prioritários. Era um grupo que eu não sei quantas pessoas eram, 4, 6, 8, umas 15 pessoas. E a partir muito do que foi discutido hoje de manhã, exposto, e a experiência de cada um, é óbvio, as 5 prioridades estão aqui, quem quiser entender, não tente, porque é impossível. Existe uma prioridade 0 que não conta. Nós estamos propondo ao governo do Distrito Federal que o Parkway seja um projeto piloto na área de mobilidade com esse tipo de densidade, com essas características. Então, esse é o pressuposto básico, e as sugestões que estão sendo feitas, a gente pensa que o governo pode fazer em 6 meses. Quer dizer, nós não estamos querendo o metrô esticado até a UNB. Nós pensando 6 meses dá para fazer. E elas foram divididas em alguns grandes grupos e depois outras questões menores. O primeiro grande tópico é a relação da épia com as vias marginais. Então, isso aqui, quando este que vos fala botar em ordem, a proposta é que haja um tratamento correto em cada parada, em quase que uma urbanização e ambientação que envolva, primeiro, ativação das paradas que estão paradas tanto do BRT como de linhas de ônibus que, por exemplo, não param aqui na frente do country, vão parar lá adiante, e tem muita gente que tem que vir até aqui, quando podia descer aqui e descer direto. Então, esse é o primeiro elemento concreto. Segundo, paraciclos e bicicletários comunitários. Tratamento paisagístico, eu já falei, mas agora eu dou um pulo e boto. Acesso aos pedestres. Cada parada dessas, a pessoa enfrenta água no inverno, pó no verão, o acesso é horrível. Então, um acesso pedestre qualificado, com drenagem, inclusive, das águas. Segundo, estacionamento rápido. Estacionamento é rápido, eu chego, entrego e saio. Eu chego, apanho e saio. Isso para diferenciar do estacionamento do usuário, que pode ser que tenha gente que queira ir de carro até o BRT e, por uma sugestão muito boa, nós estamos dizendo que isso aqui também deve ser feito com a estação de metrô na épia. Tudo isso aqui que vale para o BRT como proposta, vale para a estação do metrô, que tem as mesmas carências, ou muito semelhantes. Então, acesso ao pedestre qualificado, estacionamento rápido, estacionamento usuário. Sinalização. Não tem sinalização nenhuma nessas áreas. Vamos sinalizar o que é, quem vai, quem não quem, qual é o ônibus que para, qual é o ônibus que sai, qual é o acesso, etc. Paraciclo. Paraciclo é um termo que esse povo aqui inventou, eu não sei bem o que quer dizer. Dizem que é estacionamento para bicicleta. Eu sei, mas eu tenho que dar uma... A ironia, às vezes, faz bem, porque nem todos sabem o que é paraciclo. Pode ser um para-raio, pode ser uma bicicleta, pode ser outra coisa, né? Então, o paraciclo, o consenso do grupo é que o paraciclo tem que ficar dentro da estação. Na própria estação, deve-se criar espaço, ou talvez em cima da passarela, para que a pessoa possa chegar, amarrar... Por quê? Porque lá tem guarda permanente noite e dia. Então, é um problema de segurança. Segundo, paraciclos não só nas estações, mas também em locais que nós temos que definir dentro do Parkway. Por exemplo, ali na 14 tem aquilo ali, de repente o cara pode descer do ônibus ali, porque tem ônibus que passa ali, e vai de paraciclo dele, de bicicleta, aliás, não vai de paraciclo, vai de bicicleta até o local dele. Então, estudar esses locais e locais a serem definidos. Isso é o número 1. BRT, qualificação na integração do BRT com a comunidade.
O item 2 é o último quilômetro. É um termo que colou. O último quilômetro. Micro-ônibus grátis, diz o secretário que vai pôr. Então, nós estamos de acordo, vamos embora. Ciclovias, dizem que vai ter. Tem algumas aí que não são. Tudo bem. Paradas em ruas de entrada, quer dizer, aqui tem várias vias que dão acesso ao Parkway, que a gente queria ter paradas exatamente nessas entradas para facilitar a acessibilidade do último quilômetro. O que mais? Rede de paraciclos. Paraciclos é a mesma coisa. E, por último, uma coisa que parece trivial, mas não é, calçadas. O sujeito vai para o último quilômetro dele sem ter, caminhando na grama, no barro, ou seja lá o que Deus quiser. Ou na rua e leva uma trombada de um sujeito qualquer. Então, a última quadra, o último quilômetro, seriam esses aspectos. Tá? Bom, tem o item 3, que simplesmente é uma identificação que tem que encontrar a solução. São quadras sem serviço de transporte público. São na EPVP de 1 a 5, na EPPIA 6 a 13 e 24 a 29. Não há acesso ali, vinculação delas com o sistema de transporte. Então, esse seria o item 3. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale. Se não falar, melhor, que a gente vai embora mais cedo. Então. Esse aqui nós já vimos. Aí entra a questão que foi levantada até pelo Chico Santana, que é o uso dessa ferrovia para transporte público. Tem vozes contrárias e favoráveis. Merece um estudo mais aprofundado, que já está em andamento. Então, acelerar o estudo de viabilidade da ferroviária para transporte público. E, por último, por penúltimo, tem estudos básicos para a integração entre esses trechos do Parkway. Porque o Dr. Noguchi, que é um notável urbanista, que eu dou assistência técnica de tempos em tempos, nós, quando fomos fazer esse mapa, a gente quis mostrar, de alguma maneira gráfica, que o Parkway não é um, são 4. Então, a maneira que a gente fez foi botar uma cor diferente e chamar cada um de trecho, porque esse conceito de trecho já está consolidado aí pela imprensa oficial. Então, melhorar a articulação entre eles, e surgiram algumas questões cabeludas que eu não vou levantar aqui, que é, por exemplo, como melhorar o acesso do centro-sul com o trecho leste, que está dividido por uma rede ferroviária, e que a gente tem testemunho de carros que estacionam desse lado, vão a pé para o outro lado jogar futebol, e depois voltam para cá. Como é que a gente vai fazer isso? Tem problema de segurança, tem problema de acessibilidade, tem um montão de questões que têm que ser vistas. Então, a gente está pedindo estudos básicos para integração intra. Como é que eu vou melhorar? Se eu quiser vir daqui até aqui, como é que eu faço? Posso melhorar isso? E segundo, se eu quiser ir de uma para outra, como é que eu faço? Então, esse é o conceito do intra e do intertrechos do Parkway. Ver se dá para melhorar isso. Interligação de vias, interligação de trechos. E, por último, aliás, vai ter 6, mas a gente dá um jeito de juntar. É a questão dos viadutos aqui em cima, que quando você faz o retorno, você tem que andar muito tempo na épia até conseguir sair pelo lado. Então, a proposta é adequação de viadutos para facilitar acesso às vias marginais. Em resumo, é isso. Tem mais alguma observação? Alguém do grupo quer fazer alguma manifestação? Então, queridos organizadores, Dona Mariana, missão cumprida, muito obrigado, foi uma honra trabalhar com Vossa Excelência, sempre me convidar. Está em votação, alguém tem alguma coisa contrária? Quem estão a favor, permaneçam como estão. Está aprovado. Obrigado.
tem razão. Tem. Eu vou ver como é que eu consigo colocar isso. Tá? Ah, é. Mas eu estou deixando aquilo para os caras do meio ambiente, porque essa questão de águas pluviais, não ter meio fio e deixar correr para cima da grama, é uma solução inteligente. Mas eu acho que isso é do povo da dona Luísa. Eu não tenho nada a ver com isso e tal. Hein? Isso. Não é isso. Não, inclusive, Curitiba, por exemplo, tem bairros inteiros que não tem meio-fio. Bairro residencial, nobre, mas vai direto a água para a grama para facilitar a entrada. Eu entrego, doutora Luísa. Muito obrigado.